Olá, pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Inglês para Cristãos. Aqui eu dou dicas de como você, pastor, pastora, missionário ou cristão, pode chegar à fluência no inglês muito mais rápido com a ajuda da Bíblia e de forma prazerosa. Eu sou Vilma Gomes, professora de inglês há mais de 26 anos. Leciono inglês geral, inglês para negócios e para exames e inglês bíblico. Se você é amante da palavra do Senhor, aqui é o seu lugar, pois eu ajudo pastores, missionários e cristãos a chegarem à fluência no inglês com a ajuda da Bíblia em até 18 meses. E na aula de hoje, a aula de número 111, eu quero falar com você, cristão, pastor, missionário. Você que acha que não tem talento para o inglês. Você que ainda acha o inglês uma língua muito difícil. Nesta live, eu vou te contar um segredo. E aproveita para deixar o seu like, você que me acompanha, que aprecia o meu trabalho, clica no botão aí. Isso é importante porque as redes sociais vão entender que este é um conteúdo de qualidade e vai poder alcançar mais pessoas. Segue o meu perfil no Instagram, porque há dicas rápidas que eu só consigo dar lá, né? Se inscreve no meu canal no YouTube, né? E quando você se inscrever, vai aparecer um sininho e você escolhe a opção todas, porque assim o YouTube, né, vai poder te avisar toda vez que eu fizer um vídeo. E eu posto vídeos novos todos os dias. E é lógico que você não vai querer perder, não é mesmo? Fica aqui comigo que eu vou te dar dicas preciosas de como você pode melhorar o seu inglês, trabalhando com o conhecimento que você já tem e desenvolvendo as habilidades que você precisa. Você, meu irmão e minha irmã em Cristo, que tem o desejo de ser fluente em inglês. E se você desenvolvesse o seu inglês ao mesmo tempo que você crescesse em fé? Pois é exatamente isso que vai acontecer. Se você decidir iniciar a sua jornada rumo à fluência no inglês com a ajuda da Bíblia, pois a minha missão é ajudar pastores, missionários e cristãos a chegarem à fluência no inglês com a ajuda da Bíblia em até 18 meses. Mas lembre-se de que se você não tem o inglês fluente, você ainda pode colher benefícios de conhecer inglês, sabe? Você não tem que ser fluente para colher os primeiros benefícios, é isso mesmo. Quem sabe o conhecimento que você já tenha não seja suficiente para passar numa prova, né? Para você conseguir uma bolsa de estudos, para você atingir uma pontuação mínima para conseguir aquela promoção, fazer um mestrado, doutorado que você tanto almeja e, quem sabe, aquela viagem para o exterior. Pois é, eu tenho certeza de que o conhecimento de inglês pode te realizar muitos sonhos, muitos além do que você pode imaginar ou pensar. Efésios 3:20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que atua em nós. Presta atenção nisso. No poder que atua onde? Em nós. Através do inglês, eu pude morar em Londres, trabalhar em 2 escolas de inglês, rodei o mundo participando de congressos na área de educação internacional. São mais de 30 países. E no Brasil, além de trabalhar em áreas internacionais de grandes empresas, eu pude trabalhar nos maiores eventos esportivos do mundo, como a Copa do Mundo de 2014, sediada no Brasil, e as Olimpíadas e Paralimpíadas de 2016, na cidade maravilhosa onde eu resido atualmente, Rio 2016. E sabe, aos 24 anos, eu me preparava para passar as minhas férias lá no Nordeste. De repente, eu acabei em Londres.
de repente, suddenly. Porque com Deus é assim. Ele te coloca onde Ele quer, quando Ele quer. Né? Se você não tem ideia do poder que há em você. Lembra? Moisés. Moisés ele estava cansado. Moisés não aguentava mais liderar aquele povo que só murmurava. Chegou a pedir ao Senhor para lhe tirar a vida. Mas em Números 11, 16, 17, veja o que o Senhor lhe disse. E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciões de Israel, que sabes serem anciões do povo e seus oficiais, e os trará perante a tenda da congregação, e ali estejam contigo. Então eu descerei ali e falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que tu não a leves sozinho. Percebam que o Senhor não disse que ia colocar nesses 70 homens uma nova unção, mas que ele iria tirar do quê? Do espírito que estava sobre Moisés. Isso também acontece com você, meu irmão e minha irmã. Você tem o poder de desenvolver novas habilidades. Todos nós temos. E você, que acha que tem o inglês uma língua muito difícil e que ele não é para você? Deixa eu te dizer uma coisa. Você sabia que não são os mais talentosos que chegam à fluência no inglês? Muito interessante, né? E eu digo isso pela minha experiência no campo de batalha. Aqueles que se tornam fluentes em inglês são os mais dedicados e os determinados. Sabe por quê? Os mais talentosos, eles acabam caindo na própria armadilha, por acharem que tem muita facilidade, né, de aprender inglês, aí eles não se dedicam tanto. E aí, o que acontece? Então, são aquelas pessoas determinadas, ainda que tenham um pouco mais de dificuldade, mas são as pessoas focadas nos estudos. Essas sim vão chegar à fluência no inglês muito mais rapidamente. E eu gostaria de contar uma história. Porque nesses 26 anos lecionando inglês e trabalhando em multinacionais, eu vi essa história se repetir diversas vezes. Aparecia uma promoção, né? Aparecia uma vaga para uma promoção. E aí a política da empresa seria, né, permitir que candidatos internos e externos concorressem à mesma vaga. Muito bom, uma coisa boa, não é mesmo? Só que quando candidatos internos e externos, eles tinham as mesmas qualificações, a mesma experiência, você sabia qual era o critério de desempate? Isso mesmo. O inglês. E nem precisava ser o inglês fluente. Bastava que um deles tivesse um bom conhecimento do idioma para ficar com a tão sonhada vaga. O que pode motivar você a aprender inglês e ficar firme nessa sua jornada se encontra dentro de você. Motivos eu tenho certeza de que não faltam. Né? E se você acha que o inglês é uma língua difícil, você tem que participar do evento Inglês Fluente com a Bíblia, porque você vai descobrir que isso é só mais uma crença limitante que está te parando, não deixando você evoluir, realizar os seus sonhos, os seus projetos. E se você tem um chamado missionário e a falta do inglês está te parando, não perca o evento Inglês Fluente com a Bíblia. Sabe por quê? O mundo precisa de você, missionário. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Esse é um dos mandamentos, não é mesmo? Marcos 16, 15. E tudo começa com uma decisão. Da mesma maneira que nós tomamos uma decisão de aceitar a Cristo, também podemos tomar uma decisão de sermos fluentes em inglês. O Senhor te deu capacidade, talentos.
dons. Agora você precisa desenvolvê-los. Mas lembre-se, assim como precisamos orar diariamente e nos alimentar todos os dias da palavra, assim também é com o inglês. Porque o aprendizado de uma língua estrangeira exige constância e dedicação. Comece fazendo o seu devocional com uma Bíblia bilíngue. Um versículo todos os dias, a sua dose diária vai fazer milagre pelo seu inglês. Experimente. E na semana Inglês Fluente com a Bíblia, eu vou mostrar para você como é que você pode usar os aplicativos gratuitos da internet para fazer o seu devocional bilíngue e praticar o seu inglês com a ajuda da Bíblia. E mais uma vez eu reafirmo o meu compromisso com você, do zero à fluência no inglês com a ajuda da Bíblia em até 18 meses. Acredite, porque é possível. Tudo é possível àquele que crê. Marcos 9, 23. E como o nosso programa aqui é um programa de inglês para cristãos, nós vamos ver agora alguns versículos para você entender melhor o contexto nas duas línguas, ok? Bem, hoje eu escolhi alguns versículos do livro de João, capítulo 14, né? Lá do Novo Testamento, que nós vamos ver em português e em inglês. Mas, como eu disse, eu vou discutir o contexto bíblico para você entender melhor, né? Tanto no português como no inglês. Mas não será uma pregação, ok? Eu sou uma professora de inglês e talvez um pouquinho como você, amante da palavra do Senhor. E juntos vamos nos edificar e aprender com os ensinamentos contidos na Bíblia, enquanto você desenvolve o seu inglês. Muito bem, vamos lá então? Vocês que estão aí comigo, né? Vocês que estão aí comigo no Instagram, né? Se vocês quiserem acompanhar as telas que eu vou dividir a partir de agora, né? Então eu os convido lá para o YouTube. Aí na minha bio tem um link, ok? Eu sou Prof. Vilma Gomes, né? Em todas as redes sociais. Prof. Vilma Gomes. Muito bem, então, vamos lá, deixa eu dividir aqui com vocês, né? Hoje nós vamos trabalhar com 2 versículos, mais 2 versículos preciosos, né? João, capítulo 14, versículos 6 e 7. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecem, conheceriam também o meu Pai. Mais uma vez, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também ao meu Pai. Vamos lá para a versão em inglês? John, chapter 14, verses 6 a 7. Né? I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. If you really know me, you will know my Father as well. Again, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. If you really know me, you will know my Father as well. Muito bem, né? Então, deixa eu dividir aqui. Sim, olha só, né? Essa é uma passagem, acho que bastante conhecida, né? Então, o Senhor Jesus, ele estava ali conversando com seus discípulos, porque ele estava dizendo para eles que era chegada a hora da partida, né? Que ele tinha que partir, que ele ia ter com o Pai, mas que depois eles iam se encontrar, não é? Imagine, os discípulos, eles ficaram assim, muito preocupados, né? Jesus ainda disse, né? Não turbe, não se turbe, não perturbe, não fique assim com seu coração, né? Perturbado. Mas
Imagine que para os discípulos, né? Como assim? O Senhor Jesus vai partir? Partir para onde? Né? E Jesus ainda diz, na casa do meu pai há muitas moradas. Né? E eles ficaram ali, mas ele vai partir, nós vamos nos encontrar depois, quando, como? Nós não temos nem o endereço, a gente não sabe nem para onde que ele vai. Né? Então eles ficaram pensando. E é lógico, né, que o apóstolo, né, Tom, que precisa ver para quê? Né? E que ficou assim, Santo Tomé, né? É Jesus, como é que nós vamos poder segui-lo se nós nem sabemos para onde o Senhor vai, se nós não temos um endereço? Como que na casa do seu pai tem tantas moradas? Eles ficaram de veras preocupados, não é mesmo? So, it was the time when Jesus was talking to his disciples. He was telling them that was the time that he had to go, he had to leave, yeah, because he was gonna be with the Father, right? But Jesus said, but don't worry, yeah, because I am going to meet with you later on, right? Because in my Father's house, there are many rooms. There's a lot of space. There's a lot of apartments. And Thomas, yeah, they are all very worried because they had no idea where Jesus was going to, the address he was going to. So how could we meet? Yeah, how can we meet up with Jesus later on? They couldn't understand. But Thomas was the one who made the questions. Lord, I mean, how can we know? How can we meet up with you later if we have no idea where you're going to? We don't know the address, we don't know the way. Foi aí que Jesus, né, disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também ao meu Pai. Né? So all the disciples, yeah, they had their hearts troubled because they had no idea where Jesus was going to, the address. How could they follow Jesus then? So when Thomas asked him about the address, yeah, about the way, Jesus was very clear, right, in answer to them. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. If you really know me, you will know my Father as well. Pois é, olha que coisa, né? Para muitas pessoas, eles ficam sem entender, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, não é um caminho, né? Todos os caminhos levam a Deus. Não, o caminho é Jesus. Aquele que veio para nos resgatar. Né? It's not one way, it's the way. It's the way. Jesus said, I am the way. Yeah? It's not that every way leads to you, Lord. No, it's one way, the way. It's not one of the ways. And Jesus is the way, the truth and life. Muitas vezes a gente fica pensando, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, eu não sei qual é o meu propósito nessa vida, eu não sei o que caminho seguir, né? Eu não sei onde está a verdade. Às vezes a gente está num mundo cheio de mentiras. Você quer saber qual é o caminho? Qual é a verdade? É só você se aproximar do Pai, né? Através do seu Filho, Jesus. Né? Porque ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quanto mais você se aproxima de Jesus,
Porque qual é a nossa função nessa terra? É que cada dia mais sejamos parecidos com Jesus. Essa é a nossa função aqui. Então, quanto mais você se aproxima do Filho, mais você se aproxima do Pai. Né? So many people keep thinking. They don't know which way to go. They don't know their purpose in life. And they keep thinking, I mean, what's my purpose in this life? So our purpose in this life is to be more and more like Jesus. Yeah? You want to get closer to the Lord? We should get closer to the Son. Yeah? To be like the Son. To follow His teachings. E aí você vai descobrir qual é o seu propósito, qual é o caminho que você tem que seguir. E você vai descobrir toda a verdade. So the more you get closest to Jesus, right? The more you're going to discover the way you have to take. Yeah? The more you get closest to Jesus, the more you're going to find out about the truth. Yeah? It's not going to be a bunch of lies, but the more you get close to the Lord, the more you get close to His Son, it's going to unclose the way you have to go. You're going to find out the real truth, your purpose in life. Yeah? Por quê? Porque ele deixa muito claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida. So it's so clear, he was so direct, right? I'm the way, the truth and the life. Vocês lembram? Quando Moisés foi escolhido, né, para libertar lá o povo do Egito, e ele pediu que ele fosse lá falar com o faraó, e Moisés todo preocupado, mas quem eu vou dizer que me mandou? Moisés queria saber, né? O mandante, né? Qual o seu nome? E o senhor não entendeu muito aquela pergunta, né? Remember Moses? Yeah? He had the mission to free the people from the Egypt, right? So Lord asked him to talk to Pharaoh, right? But Moses was worried. Yeah, who I'm going to say who sent me? Yeah. Moses wanted a name. But the Lord, what did the Lord say to Moses? What? He said 2 words. Ele queria saber um nome, ele queria um nome. E o Senhor deu a ele 2 palavrinhas somente. Diga a ele, eu sou. So, Moses didn't have a name because the Lord just told him, tell him, I am. I am. Então tá aqui, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. I am the way, the truth and life. Né? Então, às vezes, a gente fica aí acreditando em contos de fada. No, it's not a fairy tale. Às vezes, a gente fica acreditando num monte de mentiras. Né? We keep believing a bunch of lies. Não. Quanto mais a gente se aproximar de Jesus, mais a gente vai descobrir o caminho, mais a gente vai descobrir a verdade e mais a gente vai ter vida dentro de nós. Right? So let's forget about this bunch of lies, about fairy tales that tell us. Let us keep the way. Again, the more you get close to Jesus, the more you're going to find out about the Lord, the more you're going to find out about the way you have to go, the more the truth is going to be revealed to us. Né? And you're going to have more life in us. Então, essa, né, é o contexto aqui para vocês entenderem um pouquinho, né, dessa passagem aqui. João 14, versículos 6 e 7. Right? So this is the context, right, of John 14, verses 6 and 7. Né? Então, vamos ver aqui um pouquinho mais. Né? Agora vamos ver um pouquinho mais em detalhe do inglês. Né? Olha só. I am. Eu sou. Né?
o caminho, the way. I am the way. Eu sou o caminho e a verdade. The truth. The truth. Perceba que a gente tem um TH, né? A gente vai falar um pouquinho mais hoje da pronúncia, né? The truth. A verdade. E a vida. And the life. Life. Lembre-se que a letra E é muda. Life. Né? Muito bem. Ninguém. No one. Ninguém. No one. Vem ao Pai. Comes to the Father. A não ser. Né? Eles estão usando aqui no inglês a palavra except. Except. Né? Com exceção de. Né? Então, a não ser except. Por mim. Through me. Mais um TH que a gente vai falar daqui a pouquinho, um pouquinho mais sobre isso. Tá bom? Through me. Através de mim. Through quer dizer através. Né? Lembra que nessas últimas lives, né, apareceu aquela palavra whether, né, que eu disse que era a mesma coisa que if. Só que whether, ele traz, né, o significado como se fosse se ou não, né? Se você me conhece ou não, né? Então aqui hoje eles estão trazendo a palavra if, que é se. Sabe por quê? Porque aqui é uma condição, né? É uma condição. Se vocês realmente me conhecessem, né? Se, if, vocês, you, realmente, really, know me, né? E aqui, no inglês, eles estão usando se vocês realmente me conhecem, né? Porque ali era uma situação real. Jesus conversando ali com os discípulos, right? Jesus talking to the disciples there. Né? Então, no português, me conhecessem, mas aqui no inglês eles estão usando o presente simples, né? If you really know me, conheceriam também meu pai. You will know me, yeah? You will know my father as well. O inglês é uma língua tão simples que ele não fica usando, né? Não tem muitas conjugações verbais e também não tem também tipos de verbos diferentes, né? Eles usam o presente simples e o will com a ideia de futuro simplesmente para falar de uma condição, né? Se você realmente me conhece, conhecerá o meu pai também. Né? É isso que ele disse. Ele estava tendo uma conversa ali ao vivo com os discípulos. Se vocês me conhecem, vão conhecer o meu pai também. É uma coisa automática. Não é isso que eu estou dizendo? Quanto mais a gente se aproxima do filho, quanto mais a gente fica mais parecido com o filho, que essa é, né, a nossa missão aqui. Você está preocupando qual é o seu propósito? Né? Se aproximando do filho, você vai descobrir o pai. E quanto mais a gente se aproxima do caminho da verdade e da vida, mais a gente vai se encontrar. Então é isso. If you really know me, you will know my father as well. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu pai. Então esse aqui é o ensinamento aqui dessa passagem, desses dois versículos que eu escolhi hoje. Só que hoje eu vou olhar um pouquinho mais em detalhe o inglês, ok? Vamos lá? Vamos aqui para a próxima tela. Olha aqui. Né? Por quê? Porque os alunos têm muita dificuldade em formar as primeiras sentenças. Então, aqui hoje, a gente vai olhar um pouquinho mais cada tipo de palavra para te ajudar a formar as suas sentenças no inglês, tá bem? Vamos lá. Então, a gente sempre começa com os verbos, né? Let's start with verbs, porque verbo é ação, verbo é comunicação. Então, é muito importante que vocês saibam os verbos, né? Então, mas hoje aqui a gente só tem 4 tipos de verbos, né? Então, vamos marcar aqui cada um desses verbos e vamos falar um pouquinho da função deles, né? Então, o primeiro verbo aqui, muito simples, né? Muito simples. Deixa eu ver a função aqui, se eu consigo marcar.
Espera um pouquinho só aqui. Agora sim, vou conseguir. Agora sim, muito bem. Estava preso aqui, então vamos lá. O primeiro verbo aqui, verb to be. Que olha só, é o primeiro verbo que vocês aprendem, e eu te garanto que é o verbo mais difícil da língua inglesa, né? Ele tem formas diferentes, ele tem dupla, sabe? Dupla personalidade, eu falo. Às vezes ele é o verbo principal, às vezes ele está na função de verbo auxiliar, às vezes ele está na frente, está no meio. Então, ele é o verbo mais difícil, na minha opinião. Depois que vocês aprenderem o verbo to be, tudo vai ficar muito mais simples, né? Então, I am. Então, am tá aqui o primeiro verbo. E depois eu tenho o verbo comes. Comes. Esse verbo, ele está no presente simples. Como é que eu sei? Olha só, no inglês, quando o verbo tem o S no final, não tem nada a ver com plural. É justamente o contrário, é a terceira pessoa do singular, né? Quando você fala ninguém vem, é como se fosse a conjugação do singular. No one comes, ok? E aí eu tenho o verbo know, que é o verbo saber, né? Poucos verbos hoje. Know, que é o verbo saber, o verbo conhecer, que também está no presente. If you really know me, se você realmente me conhece, né? Você conhecerá o meu pai. Agora, peraí, professora, aqui você traduziu como conhecer. Se você realmente me conhece, por que aqui você conhecerá o meu pai também? Por quê? Olha só como o inglês é simples. Olha só, aparentemente é a mesma coisa. Só que esse segundo know, saber, ele está acompanhado de um verbo. O verbo auxiliar will. Você que já me acompanha há muito tempo, você sabe que o verbo auxílio, os verbos auxiliares, a função deles é nos dizer qual é o tempo verbal daquela sentença. Então, eu tenho aqui o verbo principal, mas ele está acompanhado do verbo auxiliar will, o que me indica que esse verbo saber está no futuro. Então, se você realmente me conhece, you will know, você conhecerá o meu pai também. If you really know me, we will know my father as well. Ok? Olha que interessante. É uma língua muito lógica. É por isso que ela é tão simples de se aprender, né? E quando a gente for falar um pouquinho de pronúncia, você vê que há alguns padrões que se repetem, né? Quando você começa a conhecer esses padrões, também vai ficar mais simples para você. Então, nós temos aqui, agora eu vou para os substantivos, nouns. O primeiro substantivo que eu tenho aqui é way, way, caminho. Depois eu tenho verdade, truth, truth. Vamos falar um pouquinho mais de pronúncia daqui a pouco. E eu tenho vida, life, né? E aí eu tenho pai, father, se referindo ao nosso pai celestial, né? E aí eu tenho aqui os dois pronomes pessoais, né? Mais uma vez, eu quero lembrar vocês que no inglês, obrigatoriamente, quando você fizer as suas sentenças afirmativas e negativas, você tem que usar um sujeito. Por quê? Porque, como eu disse, a língua inglesa não é uma língua tão rica. Ela não tem conjugação verbal da mesma maneira que nós temos em português para todas as pessoas. Não. Os verbos, eles têm uma, duas, no máximo três formas. No máximo três formas. Né? O presente simples tem duas formas. E o passado simples tem uma única forma. Então você é obrigado a usar o sujeito para saber qual é a pessoa. Porque, né, no português eu posso falar sou o caminho. Está subentendido. Eu sou o caminho. No inglês eu obrigatoriamente tenho que usar I am the way. Eu sou o caminho. Porque senão eu fico sem saber. Certo? Muito bem. Então, outra coisa interessante
desse pronome daqui, do pronome pessoal eu, é que no inglês você deve usá-lo em letra maiúscula. Quando? Quando começa a sentença? Não. Sempre. No começo da sentença, no meio, no final, sempre você tem que usá-lo em letra maiúscula, ok? Muito bem. E aí eu tenho you. Vamos procurar? Onde que está esse you? Ah, if you, né? Por que eu sei que esse pronome aqui é o sujeito da frase? Lógico, porque o you, ele está antes do verbo, tá vendo? Está antes do verbo, então eu sei que é o sujeito. Olha, o I está antes do verbo. Agora, olha aqui esse pronome objeto. Como é que eu sei que é objeto? Porque está depois do verbo. If you really know me, se você conhece a mim, certo? Então, se tiver antes do verbo, é o sujeito, pronome pessoal. Se tiver após, é o pronome objeto, né? E por que é tão importante saber isso? Talvez no português não faça tanta diferença. Só que no inglês, se a gente pegar o pronome you, ele quer dizer você no singular e também quer dizer vocês no plural. Mas se você colocar ele depois do verbo, ele se transforma automaticamente num pronome objeto. Então, é bom a gente saber. Veio antes do verbo? É o sujeito da frase. Veio depois? É um pronome objeto. Certo? If you know me. Conhece a mim. Aqui está numa posição de objeto. Certo? Vocês não têm que entender isso, mas se vocês entenderem certas particularidades da língua inglesa, avançar rumo à fluência vai ficar muito mais simples, certo? Então, olha aqui, eu tenho esse pronome aqui, ó, no one, que quer dizer o quê? Ninguém. No one comes to the father. Ninguém vem ao pai, certo? No one. Né? E aí, deixa eu trazer isso aqui para cá. E aí nós vamos falar sobre preposições. Gente, preposições parece ser uma coisa chata, né? Só que se você não entender as preposições, você não consegue chegar à fluência. Porque as preposições no inglês têm uma função muito importante. Muito. Vocês lembram dos phrasal verbs? Que são aqueles verbos acompanhados de preposições? Pois é. Pode ser uma, duas ou três preposições, né? Então é muito importante você saber reconhecer as preposições, né? Outro motivo pelo qual você tem que saber as preposições é porque se você for usar um verbo depois de uma preposição, você tem que colocar esse verbo no gerúndio. Então, reconhecê-las é muito importante para o seu desenvolvimento. Tá? Então, aqui eu tenho to, comes to, vem, né? No one comes to the father. Ninguém vem ao pai. Eu até coloquei aqui, ó, a tradução. E eu tenho essa aqui, ó, through, né? No one comes to the father except through me. Através. Através, né? Vamos marcar aqui, porque nós temos dois me, né? Através de mim. Conhecer a mim, né? E aqui, ó, artigo definido. Por que a gente está trabalhando com artigo definido? Porque não é um caminho. Ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. E percebam que no inglês é uma única palavra para 4 palavras no português. Porque esse the significa o, a, os, as. Certo? Então, a língua portuguesa começa a ficar mais simples, não é mesmo? E eu tenho aqui, né, pronome possessivo, my, que é meu, né? You know my father. Ah, nós temos dois you. If you really know me, you will know my father as well. Então, são dois you na posição aqui de sujeito, né? E o que sobrou aqui para a gente falar, né? Father
Vamos marcar aqui que nós temos 2, não é? No one comes to the Father. E if you really know me, you will know my Father as well. E aí, nós temos aqui os conectores, né? Eu não gosto de falar em conjunção e colocar nome difícil, não. Eu chamo tudo de conector. Tá? Você tem que saber vários conectores para deixar o seu discurso, a sua fala no inglês, né? Mais complexa. Quando você vai juntar uma sentença na outra, você tem que usar um conector. Então, na Bíblia aparece esse que é muito simples. E I am the way and the truth and the life. Né? Aparece 2 vezes. E é o mais simples. Né? Mas eu coloquei aqui o except, com exceção de. Né? É um conector. Porque ele fala, ninguém vem ao Pai, a não ser através de mim. Então, está conectando as duas ideias. E eu tenho aqui o if, né? Que serve para quê? Para colocar uma condição. Qual é a condição aqui? Se você realmente me conhece. If you really know me, you will know my Father as well. Então, olha, né? Sobraram agora, ó, tem mais um the aqui, sobraram aqui 2 palavrinhas, né? Que são o quê? Advérbios. Gente, o que é advérbio? Nem tem que entender o nome. Mas olha só, ele mexe com a intensidade de alguma coisa. Se você me conhece, ok? Agora ele está dizendo, se você realmente me conhece, é conhecer muito bem, né? Conhecer muito bem. Conhecer, if you know me very well. É uma maneira de dizer. Ou se não, if you really know me. Né? Se você realmente me conhece. Então ele mexe com o grau das coisas. E eu tenho aqui um as well, que aparece aqui na Bíblia, e esse as well simplesmente quer dizer também, né? Talvez você esteja mais familiarizado com a palavra to, T-O-O, que também aparece no final. Mas na Bíblia aparece bastante as well, quer dizer a mesma coisa que também. If you really know me, you will know my Father as well. Se você realmente me conhece, você também conhece meu Pai. Também, ok? Muito bem. Agora, eu quero trabalhar aqui, porque eu sei que pronúncia, né? Muitos alunos têm dificuldade com a pronúncia. Então, vamos limpar um pouquinho aqui. Eu peguei 3 palavrinhas aqui para a gente trabalhar, tá? 3 palavrinhas aqui, ó, né? Que são palavrinhas um pouco chatas. Por quê? O TH, né? Nós não temos esse som de TH na língua portuguesa. Né? Agora, não é um som difícil, basta que você pratique. A prática leva à perfeição. Practice leads to perfection, né? Você tem que entender que para produzir esse som, você precisa colocar a língua no meio dos dentes, né? E soprar o ar para fora. Você não vai conseguir produzir o som corretamente se você não colocar a língua no meio dos dentes e soprar o ar para fora. Né? Sopra. Você sente, ó. Você sente o ar, né? Aqui na sua mão. Aí você vai conseguir produzir o som correto. Então eu peguei 3 palavrinhas aqui, ó. A primeira palavra que eu vou trabalhar é essa aqui, ó. Truth. Dá uma olhada aqui, né? Como é que eu vou marcar aqui? Eu vou marcar aqui de rosinha, né? Ó, dá uma olhada aqui. Não marquei de rosinha. Dá uma olhada aqui, né? Se você pegar um dicionário de qualidade, um dicionário monolíneo, né, e você for lá olhar o significado de uma palavra, a primeira coisa que vai aparecer do lado da palavra é como você pronuncia essa palavra. Então, aqui, ó, truth. Olha só. Aqui, dá uma olhada aqui.
que você tem aqui, né? Como você pronuncia essa palavra. Então, olha só, o TRU a gente vai pronunciar parecido com o português. True, true. Só que percebam que nós temos aqui 2 pontinhos. Você consegue visualizar aqui? Que nós temos 2 pontinhos aqui, né? Depois desse true, né? Isso quer dizer que esse som é longo. Então não é true, é true, true. E depois ela termina com TH, que é esse símbolozinho aqui. Então, eu vou falar true e depois eu vou colocar a minha língua no meio dos dentes e vou soprar o ar para fora, né? Truth, truth, tá? Truth, truth, ok? E a segunda palavra que eu vou trabalhar aqui nesse som é com through, through. Agora, olha só, é uma palavra tão longa, né? E olha aqui a pronúncia aqui que eu coloquei. Auxílio. Mais uma vez, você vai no dicionário procurar o significado de uma palavra, né? Vai aparecer do lado da palavra como você pronuncia essa palavra. E olha, você olha uma palavra aqui com tantas letras e olha como eu vou pronunciar. Eu tenho TH logo no início. Então eu já começo colocando, né, a minha língua no meio dos dentes. E soprando esse ar para fora. Agora vocês percebam que depois desse sinalzinho, que é o sinalzinho do TH, eu só tenho um R e a letra U, só isso. Então é through, through. Agora, perceba que eu também tenho os 2 pontinhos aqui. O que ele me diz? Que o som é longo. Então eu coloco a língua no meio dos dentes. Through, through, through. É longo. Through, through me. Né? E conforme você vai praticando com cada palavra diferente, e você vai pegar esse jeito, porque não é difícil, ok? Eu vou trabalhar com mais uma palavra hoje, né? Com mais um som. Vamos trabalhar com esse aqui, com exceção. Então, olhe aqui como que nós vamos pronunciar essa palavra. O que eu tenho aqui? Um I e um K. Isso me diz que é o quê? Ik. Ik. Esquece esse negócio de E, X. Presta atenção aqui em como eu devo pronunciar. Ik. Ik. Né? E eu tenho, percebe que eu tenho aqui um apóstrofo? Esse apóstrofo ele tem uma função importantíssima. Sabe por quê? Toda palavra que tem mais de uma sílaba tem uma sílaba tônica, não é mesmo? E muitas vezes os alunos, né, eles erram na sílaba tônica. Aí fica, né, fica diferente a palavra. Mas esse apóstrofo em cima, a função dele é nos dizer qual é a sílaba tônica numa palavra que tem mais de uma sílaba. Então, a sílaba tônica vai ser sempre a sílaba depois do apóstrofo. Né? Olha que coisa importante. A sílaba tônica é sempre a sílaba depois do apóstrofo. Então, como é que eu vou pronunciar essa palavrinha aqui? Dá uma olhada. É ik. Ik. Sept. Sept. Na verdade, tem só 2, né? Ik. Sept. Olha aqui, ó. Sept. Isso a gente consegue entender no português. Except. 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 Maravilha! Olha aqui, ó. Except through me. Except through me. Ok? Vou trabalhar. Né? Eram as 3 palavras que eu queria trabalhar? Exatamente. 3 palavras, né? 2 com o TH. Como é que eu pronuncio mesmo, então? Truth. Truth. Certo? E essa?
through, through, through. As duas são longas. E essa aqui, ó, eu já sei que a sílaba tônica é essa, né? Except, except, ok? Muito bem. Então, nós estamos fechando aqui, né? Esse estudo que nós fizemos hoje. Né? Muito bem. Estamos fechando aqui esse estudo que a gente fez hoje, que nós trabalhamos com João 14, versículos 6 e 7. Né? We work with John, chapter 14, verses 6 and 7. Né? Quando o Senhor Jesus ele diz que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Né? So Jesus says, I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Então, se você quiser saber o caminho que você tem que tomar, qual é a verdade, né? E ter mais vida, se sentir vivo mesmo, você tem que se aproximar mais de Jesus. Né? A nossa missão aqui é sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Porque aí o caminho que a gente tem que perseguir vai sendo aberto na nossa frente. A verdade vai aparecendo e vai nos enchendo de vida. Então, esse foi o ensinamento dessa passagem de hoje. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou Vilma Gomes. Seja fluente em inglês, seja fluente na palavra do Senhor.